galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, as coisas para o Lula vão de mal a pior. Ontem ele foi exposto de forma vexatória por um escândalo que ele mesmo inventou. Em janeiro de 23, Lula veio com a história que basicamente Bolsonaro tinha roubado os móveis da presidência. E não é que encontraram ontem? E o Lula ficou com cara de quê? Nem o consórcio conseguiu passar pano. Quer dizer, a Globo tentou fazer uma meia-culpa, a gente vai comentar sobre isso, principalmente no segundo tópico. Quero mostrar para vocês uma análise de um jornalista, professor de comunicação, que não é de direita, falando sobre este evento, falando sobre a imprensa brasileira, depois mostrar alguém mais à direita e mostrar os petistas, que estão em negação. Aí, diante desse cenário, esse assunto ele cresceu tanto no dia de ontem, os petistas não sabiam o que fazer, e olha que a gente tá nesse período que o Lula, o PT, a Globo, tá se aproveitando, tentando criar aquelas cortinas de fumaça para esconder o fracasso que é esse governo. E aí, teve uma fala do Lira que não ganhou a repercussão que deveria. O Lira falou da Polícia Federal do Lula, que eu fiquei, minha nossa senhora. Hoje de manhã o Estadão escreveu editorial sobre a Polícia Federal do Lula, o Lewandowski, e nem criticou o Bolsonaro, pelo contrário, até o defendeu. Eu falei, não, mas peraí, isso aqui tá demais até pra mim, o que é que tá acontecendo? Aí ontem saiu uma pesquisa, Lula e o mercado, que o Lula apanhou da direita e da esquerda e do mercado. Gente, depois, tá ali o Lula, adoro aquela foto, né, o vassalo do Biden. Sabe quem tava do Brasil? O diretor da CIA, fazendo o quê? Eu vou contar. O dia ontem foi incrível. Aí eu quero mostrar mais coisinhas envolvendo a Agenda Verde, campeões nacionais, que o Lula tá tramando. E se não der tempo, no final tinha mais coisa de economia, mas que não vai dar pra comentar hoje. Depois dessa longa introdução, começando aqui já com o tweet de Bolsonaro, ele coloca aí a notícia da Folha de São Paulo. Governo encontra móveis do Alvorada após Lula culpar Bolsonaro e recomprar peças de luxo. Essa nota aqui da Folha foi relativamente honesta. Porque teve gente na imprensa que falou, não, depois do Lula sugerir. Não, o Lula sugeriu, não. Ele acusou com todas as letras, né? Em janeiro de 2023, em reunião ministerial ainda. Aí Bolsonaro tá ali, ó. Todos os móveis estavam no Alvorada. Lula incorreu em falsa comunicação de furto. Será que o Lula não se atrapalhou de propósito para poder comprar uma cama nova, um sofazão, uma poltrona daquelas, rapaz? Mas a gente vai chegar lá. Antes disso, a gente vai voltar, inclusive nesse tweet aqui da Globo. É um vídeo de 4 minutos. Eu não vou dar play, porque eu acho que não precisa quando vocês verem o que algumas pessoas comentaram sobre ele. Eu acho que vai estar bem claro. Mas só vendo ali o que eu grifei, o casal Bolsonaro está sapateando em cima de um erro. Não só um erro, né? O Lula faz uma acusação falaciosa, tentando incriminar Bolsonaro, mas só um erro. Queixadinha. Ela já protagonizou 2 grandes episódios na era Lula. O Haddad tocando violão, foi com queixada, e a história dos móveis. Foi ela que foi lá na Alvorada gravar. Desligaram todas as luzes pra dar aquele tom de, meu Deus, o que foi que o Bolsonaro fez, rapaz? Bolsonaro! E ficou feio agora, né? A Globo tá sendo exposta, junto com o PT, porque é a mesma coisa. É um carne. Aí, voltando um tiquinho, o Metrópolis fez um vídeo que começa mostrando as acusações do Lula em 2023. E aí o Metrópolis mostra ali, né, o que é que foi comprado. Um sofazinho, não, 2 sofazinhos com mecanismo elétrico reclinável para cabeça e pés, revestidos em couro por R$ 96.800. Supimpa, delicioso. Uma caminha de 42.200 conto. Colchão king size, 8.900. Poltrona ergonômica revestida em couro com puff branco, 29.400. E por fim, uma poltrona fixa em veludo azul com estrutura em madeira de reflorestamento, R$19.200. O Lula poder curtir a vida doidado. Veja móveis comprados sem licitação após o governo alegar o sumiço. Compra totalizou 196 mil. Secom alega que descaso do governo anterior dificultou a localização da mobília. Pronto, a culpa ainda é de Bolsonaro. Mas
parte do consórcio e até a parte passapanista não engoliu. Nem a parte passapanista engoliu. Só a Globo. Que lixo. A Rosane Oliveira é do Gauchá. Petistona. Opinião. Lula e Janja erraram e devem desculpas ao país pela insinuação de que Bolsonaro sumiu como off. Não é insinuação, eles afirmaram com todas as letras. Eu acho que é desculpa não só pro país. A desculpa começa por Bolsonaro. Aí vem Josias, petistão lá do UOL junto ao Sakamoto. O Sakamoto é mais petista, né? Mas tá ali, ó. Lula e Janja devem um pedido de desculpa a Bolsonaro e Michele. Parabéns, Josias. Falou óbvio. Aí o Sakamoto, vexame dos móveis, deveria ser a deixa para Lula esquecer Bolsonaro. O Sakamoto não dá o braço a torcer, né, pra falar, Lula tem que pedir desculpa. Ele não fala isso. A gente tá falando, Lula, esquece Bolsonaro. A tentativa é de ficar criando cortina de fumaça, polarizar. Tá indo pro ralo. Tá indo por água abaixo. Matheus Leitão. Nem a mãe dele se atreveu a falar. Ficou quieta. Ó, boca pio. A munição pesada dada por Lula e Janja a Bolsonaro e Michele. Entenda. Eu adoro o Matheus Leitão, né? Ele é arrogante, soberbo, petulante. Ele quer te explicar. Ele vai te falar qual é a verdade. Pensem bem, leitores. Era o início da nova gestão petista após os conturbados anos Bolsonaro. Lula e Janja faziam a largada do governo acusando os antecessores das condições da residência oficial, com apoio da Natuza Neri. Chorando as pitangas de que estavam em um hotel, coitadinho. Mais grave ainda, apontavam o desaparecimento de um número enorme de bens do Estado brasileiro. Levaram tudo! Falou Lula. Logo no início do seu terceiro mandato. Depois, ainda anunciaram a compra de peças para substituir os bens não encontrados. O valor, quase R$200 mil. A reviravolta. Após todos esses atos que hoje podem ser classificados como irresponsáveis e precipitados, nós não é responsável. Foi proposital. Não foi precipitado, foi proposital. Com apoio da imprensa. É a sina do PT de perseguir os outros. Aí agora iniciou-se a reviravolta na batalha dos móveis entre o lulismo e o bolsonarismo. Primeiramente, nova conferência feita pelo Planalto diminuiu o número de bens sumidos de 263 para 81. Já havia sido uma vergonha que passou desapercebida, mas agora piorou e muito. Não é que passou desapercebida. Vocês abafaram. Você e a sua mãe, turma da Globo, abafou. Vocês abafam. É porque esse foi, assim, vexatório. Não teve como esconder. Acho que o Jornal Nacional não falou nada, né? Porque aí a Globo limita, né? A conclusão dos trabalhos informa que nenhum dos 263 bens havia desaparecido. Nenhum. Zero. Um que fosse já seria o suficiente para evitar o estrago. Pelo menos um, mas não. A verdade é que Bolsonaro e Michele ganharam uma baita munição e já começaram a usar. Eu consigo sentir a dor do Matheus Leitão escrevendo isso. Ligando pra mãe. Mãe, eu tô chorando. Me consola. Aí, né, tem um consolão pra ele. Governo Lula divulga 2 notas em 4 horas e culpa a gestão Bolsonaro por não ter encontrado móveis. Tá vendo aí, né? Depois da reunião ministerial, Lula cobrou comunicação. A comunicação entrou em campo. Agora tem uma comunicação. Agora é nota. Qualquer nota negativa contra o Lula... Vem o governo lá para chegar na voadora. Mas eu acho que só piora, né? Eu acho que só piora. No começo da tarde, após publicação da reportagem, a gestão petista falou em descaso com onde estavam esses móveis, sendo necessário um esforço para localizá-los todos novamente. Não descaso como? Bolsonaro botou onde? No lixo? Botou debaixo da piscina? Dentro da casa de máquinas? Ele botou onde para ser um descaso? Será que não só colocou em um depósito? Um depósito onde se coloca os móveis? Vai colocar onde? É um lugar, né? Um buraco, vai ficar até quieto. O buraco do Lula. No final da tarde, divulgou nova nota. Desta vez culpando diretamente a gestão Bolsonaro. Na primeira nota, eles não citaram. Aí na segunda, não. Culpou a gestão. Culpou a gestão Bolsonaro por não ter encontrado os itens e dizendo que a compra de novos móveis pelo governo Lula foi imprescindível.
É uma camona, né, de 42 mil reais. Imprescindível. Ai, 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 Jesus. Mas vamos falar da Globo, né? Voltando lá, né? Queixada. Queixada tava com trale, camarote. Aí o trale pra tentar, né, limpar a barra dele. Não ficar, né, ganhar o carimbaço de petistão. Aí ele falou, pô, essa cama é meio cara, né? Meio caro esses móveis, né? Aí o povo, meio caro. 4 mil de vídeo. Só encheção de saco. Mas eu falei que eu não ia dar play nesse vídeo, porque dava pra entendê-lo sem dar play. E eu quero começar aqui, ó. Pedro Burgos, não é um cara de direita, professor do INSPER de comunicação. E ele fez uma pequena thread para comentar sobre o fato, para falar do papel da imprensa. Ele coloca na nota da Folha de São Paulo: o governo encontra móveis do Alvorada após Lula culpar Bolsonaro e recomprar peças de luxo. A ausência alegada foi usada pelo governo para gasto de 196,7 mil reais. Michele fala em cortina de fumaça, ex-presidente em falsa comunicação de furto e gestão petista em descaso. Mas ninguém vai levar o PT a sério. Aí o Pedro Burgos fala, ó, Lula e Janja, eles reclamaram que Bolsonaro tinha basicamente roubado um monte de móveis e objetos do patrimônio do Palácio da Alvorada. As graves acusações foram reportadas por muitos veículos como um fato. Fato consumado. Com a Natuza Neri no lá fazer vídeo. Ai, meu Deus, Bolsonaro! Bolsonaro! Sem maior checagem. Teve nada. E aí fala, boa matéria da Folha, relembrando algumas coisas. Aí ele continua. O título dessa matéria aqui, por exemplo, mostra que todo mundo comentou quando saiu. Janja mostra os danos que encontrou no Palácio da Alvorada. Ela não sugeria o que usava, ela mostrava todas as letras. Ali, ó. Queixada, tava lá com ela. Inclusive, aquele aí vídeo que eu botei a imagem, né? Eu já tinha ficado incomodado na época. Ele tá sendo honesto. Ele colocou ali, ó, um tweet dele de 7 de janeiro, que ele tá respondendo duas pessoas. Um fala, ó, não acho. Achei top. Um furaço da Natuza Neri. Queixada, um furo, meu Deus do céu. Globo e Lula, unha e carne. Desde onde tem furo? Furo só. Aí eu vou falar, respeito. Aí ele responde assim, ó, não é furo, nem é reportagem, é declaração de uma fonte com viés, sem checagem, tomando tudo que a gente já falou pelo valor de face, sem antes e depois, sem checar com outros funcionários, sem ver como é normalmente em transição, qual verba foi usada, etc. Isso não diz muito. Aí ele coloca lá o vídeo, né? O de ontem. 4 minutos de lambeção de botas. Se um político de uma dada corrente ideológica faz uma acusação falsa aqui no Twitter, jornalistas dizem que a pessoa espalha a desinformação e que a plataforma precisa ser responsabilizada. Se for de um lado da política, mude o autor e o alvo da mentira e a plataforma usada para propagá-la, ou seja, minta na Globo, o Lula e o alvo é Bolsonaro e subitamente as regras são outras. Gente, acho que a gente tá chegando naquele ponto. Ninguém suporta mais o Lula e a Globo. Leonardo Coutinho. Falei, primeiro começar um cara mais ao centro. Sem dar play no vídeo, eu acho que vocês vão formar a opinião de vocês. Trouxe um cara mais ao centro. Um cara agora mais à direita, que é o Coutinho. Sensacional. Depois de quase 4 minutos de piruetas, aparece a gestão Bolsonaro como culpada de toda a confusão. E eu falei que ia mostrar a reação dos petistas. Natuza Neri, uma das mais direitistas das comentaristas da Globo, ataca a mulher e ministra Nízia da Saúde. E aquele papo furado dela de que Lula deveria ter mais mulheres dos ministérios? A Globo gosta mesmo é de Bolsonaro e do machista do Centrão?
Professor Glauco Silva, imagine os alunos desse cara. Imagine o seu filho tendo aulas com o professor Glauco. Esse daí forma base, viu? Meu amigo, o cara passar aí um mês estudando com esse cara e não sair mudado, olha, tem a mente muito forte, viu? Porque pela madrugada, petista é um ser que tem que ser assim, estudado, analisado, que não tem condição, cara. Não tem. O petista, ele realmente, assim, ele não pensa, porque se pensar dá errado. Aí juntando esses problemas dos móveis, que algumas pessoas criticaram, algumas pessoas mais à esquerda, com os problemas dos últimos dias, as políticas entreguistas do Lula, um olhar, né, diferenciado para os campeões nacionais, o mercado financeiro e tantas outras coisas, a vassalagem junto ao Biden, enfim, todas as humilhações que o Lula fazem o Brasil sofrer corriqueiramente. Vem o Alberto Cantalice, presidente da Fundação Perseu Abramo, e olha só, ele é o presidente da Fundação Perseu Abramo, intelectuais do PT. Ele fala em nome do partido. Ele tá falando em nome do Lula. Por esse tweet aqui, imagine como não tá o clima na esquerda. Para vocês aí que dizem que... Vou conter, né? Duas pessoas de direita normalmente começam a debater. Uma apontando o que a outra fez de errado. Aí com os comentários. Você está dividindo a direita! Não divida a direita! Briguem no privado! É momento de união! Vocês já viram a esquerda brigar entre si? Essas frases são clássicas. Elas nunca desaparecem. Aí pra... Sempre gosto de reforçar isso. Com esse pensamento, vamos ler o que o Cantalice diz. Revolucionários de corneta, megafone e Twitter resolveram voltar suas baterias contra o Lula. Ele não tá falando da turma da direita, né? Ele tá falando que tem gente na esquerda que tá se virando contra o Lula, publicamente. Será empáfia? Vontade de aparecer? Lacração? Entendo que seja isso tudo somado a uma irresponsabilidade política. Eles não aprendem. Depois reclamam que o fascismo está crescendo. Quem, além de Lula, tem forma para derrotar a extrema-direita? O jogo é bruto e adversários já bastam os reacionários. Gente, vocês conseguem... Eu falei isso no Talking Show ontem. Mas a visualização é muito menor que aqui. Eu falei... Vocês viram que a gente começou anteontem. Logo cedo de manhã, né? Sei lá, 6 da manhã, 8 da manhã. Bolsonaro indiciado. Foi a notícia do dia. Ontem, ninguém mais falava disso. As cortinas de fumaça não estão durando 24 horas. Assim... Ninguém mais liga. Ninguém mais tem paciência pra Globo, pro Lula e pra algumas decisões aí, né? De algumas pessoas que não vale nem a pena falar o nome. Não tá colando mais. Os petistas não sabem mais o que fazer. As pessoas agora estão discutindo o governo do PT e não tem o que discutir. E não tem projeto. Então só sobram críticas. Só sobra apontar o dedo. Tudo isso acontecendo em ano eleitoral. Que era pro PT tá aí, abrindo os cofres, fazendo, acontecendo, entregando. Nada. 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 Um dia, Bolsonaro iniciado. Ontem, Lula humilhado. Humilhado perante o país. Com gente como Sakamoto, Matheus Leitão assumindo. Meu Deus, que vergonha. Que vergonha essa mentira do Lula. E é nesse clima de que nada é tão ruim que não possa piorar que o PT vai passar vergonha no domingo. Eu tinha até falado isso, deu uns 10 dias. Mas vocês estão lembrados, né, que o PT marcou a manifestação. Depois do ato de Bolsonaro, dia 25, que parou o país, esse repercutiu por uma semana. Olha que engraçado, né? O ato de Bolsonaro repercutiu por foi uma semana de discussão. Uma semana. Uma semana. Pode pegar o vídeo do domingo seguinte. Que foi o quê? Sei lá, dia 1º, dia 2. Pode pegar esse vídeo. Aqui no canal. Veja se eu não tava trazendo ainda notícias do ato dia 25. Porque saíram na imprensa. Agora, Bolsonaro iniciado durou 24 horas. Aí o PT na época... Não, a gente vai fazer um ato também. Vamos chamar... É domingo agora. Você não escuta nenhum pessoal falando.
Vamos ver o tamanho do ato do PT, se vai lotar uma Kombi. Melhor chamar até o MBL para ver se junta uma galera a mais. Com Lula em baixa, PT convoca a militância para ir às ruas no domingo. Em comunicado assinado pela Gleisi, né, presidente da Legenda, ela convida apoiadores às ruas para defender as lutas do povo brasileiro, o governo Lula, a democracia no nosso país. O documento enviado aos dirigentes partidários estaduais, municipais e secretários de movimentos populares propõe temas como em defesa da democracia, golpe e ditadura nunca mais, sem anistia para os golpistas e contra para pautar manifestações. Inicialmente, o núcleo mais próximo, a Gleisi e Lula, tentou incluir reivindicação de prisão de Bolsonaro. É o que o Lula e a Gleisi queriam. Mas vou falar, peraí, pô. Engraçado, né? Os petistas mais moderados ficaram incomodados. Imagine. O petista moderado já é um ser perseguidor. Imagine como é que não tá o clima dentro do PT. Aí vamos falar de justiça. Pra depois a gente voltar a falar do dia que ontem foi demais. Apoiou na mesma coisa, da direita, do centro, do mercado e da direita. Que foi a pesquisa da Quest. Como disse pra vocês, Lira fez aí proferiu uma fala que eu falei, rapaz, isso aqui não é a repercussão que deveria. Lira sobre a PF do Lula, né? Ninguém quer ir pra cima de bandido, né? Quer tocar ação que dê mídia. Rapaz, que é que Lira tá sujeito que são covardes? Lira, acusações sérias, irmão. Arthur Lira afirmou que a PF tenta se desviar do foco e que o combate ao crime organizado no Brasil não é eficaz. O parlamentar defendeu uma ação mais enérgica do Estado e uma integração entre as polícias para resolver os problemas da segurança pública no país. A declaração foi feita em um jantar da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que reuniu parlamentares e empresários na noite da terça em Brasília. A Polícia Federal, que cumpre um papel institucional forte, muitas vezes tenta se desviar do foco, que é mais midiático. O combate é um monte de coisa ruim, ó. Ferramentas, substâncias, seres humanos. É ineficaz, é ineficiente. Ninguém quer ir pra linha de frente com bandido. O cara quer tocar ação que dê mídia, que não tenha resistência, que não faça a força, né? É ir pra cima dos antidemocratas. Aí a turma gosta. Eu achei engraçado que nesse evento, sabe quem tava lá? Guimarães. Que Guimarães? Luiz Henrique Guimarães. Quem é esse? Ela veio após a intervenção do empresário Luiz Henrique Guimarães, ou seja, o Lula falou depois dele, provocado, presidente do conselho diretor da Brasca e conselheiro da Cosan, Move, Compass e Vale. Ou seja, o Guimarães é o braço direito do Rubens Ometo, o empresário amigo do Lula. Olha só, hein? O empresário, o braço direito do Lula, o braço direito do empresário amigo do Lula tá mandando uma dessa. Ele falou o seguinte, ó, na minha visão hoje, o maior detrimento ao investimento no Brasil não é a reforma tributária, não é a regulação. A gente pode melhorar em tudo isso, mas é a segurança pública. Nem os empresários amigos estão liberando o governo, viu? Rapaz, Lula. E olha que ainda tá em março. Vai piorar. Ave Maria. Aí quem rebateu Lira foi o ministro do Supremo, Flávio Dino. Tá ali, ó. Dino rebate Lira e diz que investigação bem feita é mais eficiente contra o crime. Esse negócio de ir pra linha de frente não é besteira. O negócio é investigar direito. Isso aí, ministro. Isso aí. Aí foi de segurança pública. Acho que todo dia acontece uma medida que nos leva a nos questionar, né? O que a esquerda tá tentando fazer. Aqui é subir Pernambuco. Governar pela esquerda, né? Em Pernambuco, detentos recebem sessões de acupuntura e ventosa para relaxar em presídios. Você que não ganha uma massagem no pé. Você que não tem uma pessoa para lhe trazer uma sandália quando chega em casa. Detento tem acupuntura, rapaz. Ah, brinque. Mas eu acho que tá certo. Eu acho que vocês concordam comigo. Tem que tratar bem, pô. Que nada, tá bem. Tudo vítima da sociedade, né? Começa com a cervejinha, com a acupuntura, depois com o PlayStation.
Que mais? Uma picanha, né? Eu acho que devia ter, velho, o dia do churrasco nos presídios. Acho que é justo. Tá pouco. Começar a mobiliar melhor, uma cama melhor, né? Ter cama pra todo mundo, ar-condicionado, TV a cabo, dar um iPhone. O cara, quando sair da cadeia, né, tem que ter uma bolsa. Dá pro cara de presente um iPhone, um carro, uma casa, pra ele não voltar a roubar. Brasil do Lula. Prioridades. As prioridades da esquerda são essas, não é ajudar o trabalhador. O trabalhador não trabalha. A gente tem que ajudar quem não trabalha, pô. Que são os eleitores da esquerda. Aí isso pegou tão mal. Eu tô, obviamente, tô sendo irônico, né? Pegou tão mal que o governo apagou, tá ligado? O governo de Pernambuco apaga a publicação em que empresas recebem sessões de inventório da compultura nos presídios. A turma da esquerda é tão descompensada da cabeça que eles postaram isso achando que o povo ia apoiar. Petista é um negócio assim que eu falo, minha Nossa Senhora, o que é que passa na cabeça de um petista? Eu acho que o Estadão também tá tentando entender. Esse é o editorial que eu falei pra vocês, que não só não critica Bolsonaro, como ainda o defende. O show de Lewandowski. Na campanha em que se elegeu, Lula prometeu a solução do caso Marielle. Na verdade, para o chefão petista, a investigação era só protocolar, porque ele já declarava no palanque que foi obra de gente dele, em referência a Bolsonaro. Ou seja, é antiga e notória a exploração política do crime por parte de Lula, mas agora a coisa toda descambou para um espetáculo vergonhoso, tendo como mestre de cerimônias o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, outrora conhecido por sua discrição. A galera perdeu a vergonha, rapaz. Anteontem, de supetão, Lewandowski anunciou que faria um pronunciamento no fim da tarde. 6h30 da tarde. Anteontem mesmo, né? Que esse editorial de agora, 3 da manhã. Aí tava todo mundo... A esquerda parou. Agora vão revelar a participação de Bolsonaro. Não tinha nada. As atenções do país, é óbvio, voltaram-se para o acontecimento. Afinal, não é todo dia que o ministro do Estado anuncia do nada um pronunciamento, sobretudo a respeito de um tema tão sensível para a sociedade brasileira. De certo, não foram poucos os que esperavam que o governo federal fosse anunciar, enfim, que havia mandado, né, quem estava por trás do crime. Como o país inteiro pôde ver, foi um anticlímax. O ministro da Justiça apequenou-se. Lewandowski se limitou a informar que o ministro Supremo havia homologado o acordo de colaboração premiada firmado entre a PF e o ex-policial militar Rony Lessa, que agora, né, confessou ter feito, mas quer saber os mandantes. Em tempos menos espalhafatosos, uma informação como essa chegaria a público numa entrevista rotineira dada por subordinados do ministro sem a pompa de um pronunciamento oficial. O pronunciamento oficial é para algo seríssimo, assim, ó, parou o país para ver, então agora vai. Não falou nada. Nota de rodapé de jornal de quinta categoria. No horário marcado, Lewandowski surgiu diante das câmeras, anunciou a homologação do acordo, elogiou o trabalho da PF, né? Elogiou a si mesmo e disse que a licitação do caso está próxima, gerando mais expectativa na sociedade e, mais grave, nos familiares das vítimas. E em menos de 4 minutos, virou as costas e foi embora. Tu chama a coletiva de imprensa, não agora vai, etc. Pra falar nada, elogiar a si mesmo, vira a costas e vai embora. Coberta de razão, a vereadora Mônica Benício, do PSOL, viúva de Marielle, afirmou que a fala do ministro em nada colabora, apenas aumenta as especulações e uma disputa de protagonismo político que não honra as duas pessoas, né, que foram vítimas aí dessa fatalidade. Compreende-se a reação de Mônica Benício. Após a posse de Lula, sobretudo a partir da transferência das investigações para a PF, subordinada administrativamente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, o governo federal transformou o caso num circo. Quem diz é o Estadão, tá ali, ó. Num circo. No afã de transmitir ao país a ideia que Lula está trabalhando na segurança pública, um de seus flancos mais vulneráveis, parece que vale tudo. Em meados de janeiro, convém lembrar, o diretor-geral da PF, o Andrei, o intocável do Lula, disse estar convicto de que o caso estaria resolvido até o fim de março, para o inquérito.
que corre sob sigilo. O delegado foi bastante loquaz. Outra evidência é que a instrumentalização da tragédia para fins políticos veio para ficar. Nem se discute aqui a entrada da PF, no caso, se no caso era necessária, e se a partir disso as investigações avançaram em relação aos achados da Polícia Civil do Rio. O fato é que nasceu como uma ambição política e não técnico-policial. Evoluiu naturalmente para a espetacularização, não raro vulgar e principalmente desrespeitosa à memória das vítimas e ao sofrimento de seus familiares. Assim foi quando o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, um notório caçador de holofotes, e assim continua sendo na gestão de Lewandowski. Comportamentos como Lewandowski, mas não só, evidenciam que objetivos político-partidários sobrepujaram a condução republicana de investigação policial, como se a solução do caso Marielle fosse uma encomenda, tal como o próprio crime. Sabe outro pequeno detalhe, que é mais sutil e requer um acompanhamento com mais frequência para você entender por que esse editorial é tão interessante? Isso aconteceu anteontem. Qual foi a principal notícia de anteontem? O indiciamento de Bolsonaro. O Estadão não escreveu um editorial sobre isso. Normalmente, quando tem uma operação, pode olhar. Veja se eu estou mentindo. Quando tem uma operação, num dia, normalmente, o Estadão comenta sobre o caso 48 horas depois. Que tem que dar um tempo, né? Pra galera sentar. Eu já conversei com o Estadão, ele me explicou que os editoriais tem uma equipe de 9 pessoas que fazem parte disso daí. Então, tem isso, né? Mas às vezes, quando é muito importante, sai 24 horas. Ontem, o Estadão não falou do indiciamento de Bolsonaro, nem hoje, em nenhum dos seus 3 editoriais. Não falou. Eu acho que isso é uma camada a mais. O Estadão se recusou a falar de Bolsonaro para destacar a segurança pública no governo Lula. Eu tô falando, o clima tá piorando. Aquele editorial a semana passada, desculpa, no início da semana, eu falei, olha gente, esse editorial aqui é importante, ó. O Estadão tá falando que o governo Lula passou da validade. O que passou da validade é alimento estragado, você não pode comer mais, você tem que jogar no lixo. Não tem volta. Eu falei, ó, isso aqui pode marcar, ó. Aqui é uma data de rompimento. Não tem mais. Não tem mais. A não ser que a única opção seja o Lula, né? Contra Bolsonaro. Aí o Estadão vai fingir que criticou, vai fingir que não criticou e voltar para o Lula nas eleições. Mas vamos continuar. A situação do Lula não tá boa. Não, eu sempre digo, não estou selecionando notícias da Revista Oeste, Casa do Povo, Gazeta Brasil. Nossa, não. Porque aí todo mundo critica o Lula. Agora não é todo dia que você vê o Roberto Requião, petista, falando. Deu na Globo. A avaliação de Lula cresce no mercado financeiro e diminui no povão. É bíblico. Não se pode servir a 2 senhores. Falei, como é a história, rapaz? Lula, queridinho no mercado. Não é bem assim. Não é bem assim. Mas a parte interessante é que Roberto Requião acusa Lula de servir os interesses do mercado financeiro. E aí eu dei uma pesquisa da Quest, que eu acho que também diz muito sobre o país, da condução que vem sendo feita. A avaliação do governo Lula. Essa pesquisa está sendo feita a cada 2 meses, basicamente. Não era para ter sido... Desde novembro não tinha sido feito, mas foi março, maio, julho, setembro, novembro. Era para ter em janeiro, né? Mas não teve de janeiro. Pulou a de janeiro. Aí você vê, ó. A avaliação começou bem negativa pelo mercado. Aí caiu um pouquinho. Olha em julho. Caiu muito, rapaz. A de julho caiu muito a desaprovação, uma forma negativa. O que aconteceu em julho? Vocês lembram? Eu já falo. Reforma tributária. Reforma tributária, que a gente tanto comentou, mostrou toda a parte ideológica dela, de criação de reserva de mercado, sabotagem que ela vai causar, né, ao país como um todo, mercado de carbono, IPVA verde. Aí você vê o tal mercado, que é quem avança com a agenda ESG no Brasil.
Aí tá o mercado. Caiu a resistência. Lula entregou exatamente a reforma que o mercado queria. A reforma que o mercado queria. O mercado ficou bem feliz. Como você avalia o trabalho do Haddad? A mesma coisa, ó. Olha onde foi o pico máximo. Na reforma tributária. E ela vai ser regulamentada esse ano. Talvez, né? Talvez não. Hoje não vai dar para comentar sobre isso, mas estão saindo as notícias. A gente vai comentar com certeza nos próximos dias. Tá ali. Aí, tá ali. Como você avalia a atuação do presidente do Banco Central? Isso aqui para mim também eu acho que é um indicativo muito grande que Roberto Campos Neto não dá, né? Não dá. Não dá. Carinha que gosta da agenda verde, agenda ESG, é o queridinho do mercado. 94. E esse mesmo mercado, que adora o Campos Neto, gosta de uma agenda verde, ao ser questionado sobre a eleição de qual candidato será mais benéfica para a economia brasileira. Quem? O Biden. Por quê? Porque o Biden apoia a transição energética, né? Vai ter um zongueiro, todas as políticas do governo Lula tem apoio do Biden. Então, pô, o Biden não é bom, né? É porque a economia eles pensam no bolso deles. Eles não estão pensando na economia brasileira, não estão nem pensando no Brasil. Eles estão pensando em quanto dinheiro eles podem ganhar. Mas aí vamos voltar. Saíram algumas matérias, até na Globo, nesse patamar assim, ó. Mercado financeiro desconfia de Lula, mas aposta em Haddad. Gente, eu acho que vocês não precisa nem ser gênio para chegar nessa conclusão. Sabem que Lula e Haddad é a mesma coisa, né? Haddad foi o poste de Lula na eleição de 2018. Todo mundo sabe que não tem nada, absolutamente nada que o Haddad faça que o Lula não autorizou. Se o Lula falar não, o Haddad não vai fazer. E por que eu fiz esse pequeno disclaimer? Que agora você vai entender melhor o que o Jorge Manuel, de esquerda, comunista, tá comentando, ó. Teatro. O mercado gosta do que o governo faz. Quais são as ações concretas do governo? São as ações do Ministério da Fazenda, ou seja, do Haddad. E o mercado não gosta do que o governo fala, que é o Lula. O Lula fala. As ações, o quê? Dos ministérios. Então, é só uma tristeza estética. O problema do mercado com Lula é estético. Porque as decisões concretas, as ações concretas do governo, o mercado aprova. Veja a propriedade. E a esquerda está aqui expondo. A esquerda gosta do que o governo fala e não gosta, ou não deveria gostar do que faz. No final, a burguesia ganha e solapada nas esquerdas e no povo. Esse tema aí não precisa nem falar, porque a turma da direita, em relação a essa pesquisa, mas tirou o couro do Lula, né? Deu risada, fez piada, que o Lula tá cada vez pior. E aí outra pessoa que também não tá na bolha da direita, o André Luiz, fala assim, ó, o liberalismo está em crise. O curioso é que a esquerda está quase toda ela dedicada ferreamente a salvá-lo a qualquer custo. Boa parte da esquerda concluiu que não há nada melhor na história, nenhum mundo possível superior àquele ofertado pelo liberalismo. Vale tudo, se unir a banqueiros, multinacionais, a pequena burguesia alienada, a grande mídia, a horizonte capitalista, com todos os seus mitos e narrativas ideológicas com o objetivo de salvar o liberalismo. E depois reclamam da conclusão óbvia de que a esquerda se tornou liberal. Vai dar pra gente comentar um monte de coisa. E quem que tava no Brasil anteontem? A ministra substituta das Relações Exteriores, a embaixadora Maria Laura da Rocha, a cara de felicidade dela, né? Com pimpão, recebeu o diretor da CIA, William Joseph Burns. Conversaram sobre a tradicional cooperação entre Brasil e Estados Unidos, né? Em particular, no combate à desinformação. Gente, a CIA é um órgão que só faz, assim, a regra que deveria ser seguida é que a CIA não pode atuar em território americano, né? Não pode. A CIA financia o que existe de pior os países, desestabilizando países.
A turma parece que não tá satisfeita com o que a CIA fez em 2022 contra Bolsonaro. Aí agora tá aí pra combater a desinformação. Cuidado agora, viu? A CIA tá contra vocês. Isso, olha só. Vocês lembram quando teve o caso do Assange, do Snowden? Eu esqueci agora o nome. Nossa. Mas enfim, que revelou que uma galera estava sendo espionada. Dentre essa galera, o Brasil, no governo Obama. O vice-presidente do Obama é o Biden. A turma da esquerda acusa que Dilma tomou um golpe da CIA. Mas como assim, cara? O que é que tá acontecendo? O PT tá unido com a CIA para combater fake news. É pra acabar, né? É um negócio assim que eu falo, cara, não tem condição. Não tem condição. Imagine, se fosse o governo Bolsonaro, fosse ali o França, o Ernesto, ou qualquer pessoa do Itamaraty de Bolsonaro. Imagina. Imagina a gritaria do Atushi no 247, do Rovai lá da revista Fórum, DCM. Imagina a Mônica Bergamo. E essa ia surtar. Ela, quando surta, escreve tudo em caixa alta no Twitter, né? Mas como é o PT, tá todo mundo caladinho. Não fala um ai. Se falar um ai, eu já prevejo. Vai ser assim, ó. Vejam só o diretor da CIA veio ao Brasil. Mais uma prova de que Lula está com problemas. E não podemos criticar Lula e entender a correlação de forças. Porque se o Lula pisar fora da linha, vai tomar um golpe. Aqui, na verdade, é um aviso que a CIA está por perto. Minha Nossa Senhora. A cara dos petistas falar isso. Mas enfim, e ainda veio discutir o fortalecimento das instituições democráticas. Top, top. Aí falando de instituições democráticas, né? Vejam só. O governo brasileiro fez uma nova parceria com a USAID, a agência do governo americano, para projetos de turismo dentro das unidades de conservação da Amazônia, né? Para de turismo. Deus está vendo. No edital do governo, a USAID vai entrar com 720 mil reais. Que o Biden, gente boa, né? Vai doar pra gente. Vai doar pro Brasil. Aí tá ali, ó. Chamada para apoio a iniciativas de turismo comunitário em unidades de conservação. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional apoiará a primeira etapa dos projetos. O ICMBio no meio. Nossa senhora. Olha. Aí tá ali, né? A fonte dos recursos vai sair para não deixar escondido. E eu quis trazer isso no vídeo de hoje para mostrar como é engraçado algumas coisas, né? Eu acho que não precisa deixar, né, explicar. Acho que ninguém nesse país, com exceção dos petistas, defende a JBS. Mas, independente de gostar ou não da JBS, tem algumas coisas estranhas acontecendo. A JBS ela quer listar as ações dela na Bolsa de Nova York. Não é de hoje. E assim que a JBS começou a se movimentar para isso acontecer, rapaz, começaram a surgir algumas ações, grupos contra a JBS, sabe? Assim, agentes, lobistas, uma mão invisível parece que começou a movimentar pessoas para destruir a JBS. Estranho, né? Estranho, é como se não quisessem que o Brasil crescesse. E não é defender a JBS, é só achando a situação muito estranha. A Globo soltou uma nota sobre isso, mas quem fez uma nota bem completa mesmo foi o Estadão. Assustadora a nota do Estadão em alguns pontos. Parece até que tô lendo um dossiê do Arquivo Nacional. Eu vou mostrar para vocês. Parece o Arquivo Nacional. Aquelas atuações internacionais para sabotar o Brasil. Mas vamos começar aqui, ó. Escritório nos Estados Unidos prepara uma ação contra a JBS por perdas de investidores com falso marketing ambiental. O escritório Rosen Law Firm, que processou a JBS em 2017, após a Operação Carne Fraca, prepara uma nova ação coletiva contra a empresa por possíveis perdas de investidores resultantes de um falso marketing ambiental. Olha só, é por uma possibilidade de ter perdido na investidora. Nem sabe. Está no campo das suposições. Olha que processo esquisito. Os advogados vislumbram
recuperar os prejuízos decorrentes de propagandas da JBS que minimizam seu impacto ambiental com alegações inverídicas de sustentabilidade para impulsionar vendas. Isso daqui é o que eles dizem. O que eles dizem. Não formem opinião ainda. Vamos ver a matéria do Estadão. O movimento ocorre após a Procuradora-Geral do Estado de Nova York, Letitia James, processar subsidiárias norte-americanas da JBS por enganar o público acerca de seu impacto ambiental. Segundo ela, ao contrário do que afirma, a empresa não tem um plano consistente para zerar as emissões até 2040. É no julgamento dela. O plano que tem para ela não é consistente. Para ela. Após a medida, os recibos de depósitos, American Depositary Receipts, da JBS, caíram cerca de 2,4% por conta dela. Aí pra você entender a gravidade desse caso. E olhando, se é no Brasil, os Estados Unidos podem, né, aloprar na Amazônia. Já o brasileiro, quando vai tentar fazer negócio lá, e quem sabe, né, ameaça o mercado deles, né, quem sabe uma fatia de mercado importante, aí a coisa começa a mudar. JBS enfrenta resistência para negociar ação nos Estados Unidos. Entenda movimento internacional contra o grupo. No subtítulo, já começa assim, ó. Movimento Bande Batista contrata lobbyista. Parlamentares americanos e ingleses alegam questões ambientais para tentar impedir brasileiro de comercializar seus papéis na Bolsa de Nova York. Eu não gosto da JBS, eu não tenho nenhum apreço pelos irmãos Batista, mas tem algo muito estranho acontecendo. Agora, a JBS se depara com uma série de movimentos liderados por políticos e lobistas no exterior que acusam de causar danos ambientais, estão envolvidas em casos de corrupção e que, portanto, não deve ter acesso ao mercado de capitais americano para se expandir. Ainda encara uma acusação de greenwashing da Procuradoria-Geral de Nova York. Entre os movimentos internacionais que se colocam contra a dupla listagem estão os capitaneados por parlamentares dos Estados Unidos e do Reino Unido, além de um batizado de Bandebatistas. Apesar dos financiadores do Bandebatistas não serem conhecidos, uma ONG que ninguém sabe quem financia, a lei americana permite anonimato em casos como esse e, portanto, não se sabe quais são seus interesses. O movimento contratou um escritório de lobby em Washington para atuar contra a empresa brasileira. Nos Estados Unidos, existe a regulamentação profissional do lobby. Uma ONG que ninguém sabe quem financia está contratando... Gente, isso não é barato, isso é muito dinheiro envolvido. E olha qual é a motivação. Não é uma coisa assim, não. Olha, a JBS roubou, a JBS sonegou imposto. Não. Agenda verde. E o engraçado é que a JBS, que está sofrendo na pele a questão da agenda verde, ela fomenta essa agenda no Brasil. A JBS fomenta essa agenda no Brasil. No dos outros é refresco. Esses movimentos ganharam força neste ano. Em janeiro, 12 parlamentares do Reino Unido, de diferentes partidos, mandaram uma carta à Comissão de Voos Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC. Olha só, o deputado do Reino Unido é como se fosse o seguinte: deputados argentinos mandam uma carta para a CVM. Mas como assim, rapaz? De outro país, o que é que tá nem do Brasil, é do Reino Unido, em que imploram para que o pedido de IPO da JBS seja rejeitado e que assim seja enviada uma mensagem clara de que os Estados Unidos permanecem firmes em seu compromisso de combater as mudanças climáticas. Se tem um povo que tem uma participação gigantesca nessa agenda verde, é os Estados Unidos. A casa de Windsor é a Nossa Senhora. Aí, o estudo que diz que a JBS é malvadona, quem fez foi o Amazon, uma ONG. Quem será que são os financiadores dessa ONG, hein? Aí, ambientalista e ex-ministro de Energia, Clima e Meio Ambiente do Reino Unido, Zac Goldsmith, foi um dos signatários dessa carta, que mandou para a CVM americana. Aí, quando você vai olhar para esse grupo, né, o Bandebatista, fala assim, ó, ação dos Estados Unidos. Não bastasse as cartas enviadas à SEC, o embate contra a JBS teve novo capítulo no fim de fevereiro, quando
a Procuradoria-Geral de Nova York entrou com ação contra as subsidiárias americanas da JBS, por elas supostamente fazerem afirmações enganosas sobre suas metas de emissão de gases, né, para aumentar as vendas entre os consumidores ambientalmente conscientes. Assim, são vários sis. No processo, a Letitia James alega que a empresa afirmou que vai zerar emissões líquidas até 2040. Eles não estão falando que vão deixar de emitir, eles estão falando emissões líquidas, ou seja, é o quanto você captura, quanto você emite. Apesar de não ter um plano viável para cumprir o compromisso. Viabilidade quem decide é ela. Tanto que, o processo virou alvo de um editorial do Wall Street Journal, publicado em 15 de março, no texto intitulado O Modelo de Negócios Anti-Empresarial de Letitia James. O jornal afirma que a procuradora processa empresas por fazerem negócios que ela não gosta. Seu processo contra a JBS também ilustra como a esquerda planeja explorar a regra de divulgação de informações climáticas propostas pela SEC. As empresas serão obrigadas a relatar suas emissões publicamente, o que as abrirá para processos de advogados e políticos por alegações de representações falsas. Que golpe! Essa regra de falar em emissões, indicadores, a CVM, que é a SEC brasileira, a CVM já falou. E a B3 tá na vanguarda, que a Bolsa de Valores tá na vanguarda desses indicadores. O que a JBS está sofrendo lá fora é o que as empresas brasileiras vão sofrer na mão da B3 e da CVM e do Lula. E ninguém tá levando a sério. Esse daqui é um caso de agenda verde. Isso daqui vai ser o futuro do Brasil. E a tendência é que realmente seja, porque não existe um movimento contrário. Não existe um movimento contrário. Aí sim, falando da ONG criada. O Bande Batistas foi lançado nos Estados Unidos em novembro do ano passado para bloquear o plano da JBS de se listar na Bolsa de Nova York. Segundo afirmou por e-mail sua diretora executiva, Kimberly Spell, né? Vimos o coro de grupos independentes formando esse grupo. Sabe quem é a diretora executiva desse grupo? Ela é vice-presidente da Acton. Ela se apresenta como ex-porta-voz do Al Gore. O Al Gore, que já falou publicamente que a Amazônia, né, é do mundo. Maria, é a ex-porta-voz dele. Você vê? Eu falei, minha nossa, que é quase aquele dossiê lá do Arquivo Nacional. Figuras de sempre reaparecendo. Al Gore, o que é que tá acontecendo? Olhe o que está acontecendo lá fora. Reforma tributária sendo discutida no Brasil, essas questões verdes vai vir daqui a pouco. Muita coisa verde avançando, projeto de transição energética do Lula. Veja o mercado financeiro falando, a gente prefere o Biden do que o Trump. O Trump não apoia esse tipo de medida verde, não. Gente, olha só, uma coisa é não gostar da JBS. Outra coisa é saber tudo que a JBS já aprontou. Outra coisa é achar que uma empresa, né, pode ser processada, etc. Mas porque a meta climática dela, isso, pô, se ela tivesse roubado numa nova... Olha o que tá acontecendo num país sério. Imagina no Brasil. Imagina na justiça brasileira o agro brasileiro. O agro continue. O agro continua com esse papel de combustível do futuro. Combustível... Continue. Vocês vão ver que isso aqui vai chegar. Aí, pegando aí no gancho questão dos americanos, Anchan lança seu caderno de propostas prioritárias no Congresso Nacional para 2024. Câmara de Comércio Americana, acho que é assim que é o Anchan. O caderno traz a lista de 27 projetos em trâmite no Congresso Nacional e que estão ligados a 4 temas: ambiente de negócios, sustentabilidade, comércio exterior e transformação digital. Segundo Anchan, 2023 foi histórico, principalmente pela reforma tributária. A Câmara de Comércio também cita o avanço no trâmite do Projeto de Mercado Regulado de Carbono. Quando eu comentei do Chega, que virou até notícia na Globo, né? Quando eu comentei o Chega, eu falei, olha gente, o Chega tem um caderno aqui de projetos, 20 projetos, para salvar o país. Veja que vários grupos têm suas prioridades. Só não a direita, né? Mais uma motivação para os nossos deputados, né?
subirem as mangas, ó, dá uma suada. Vamos ver aí, pô. Vamos, deputados. Certeza que os senhores aí têm alguns projetos que são importantes. Pô, organiza isso daí, faz uma lista. Faz um documentozinho, um PDF bacana. Eu faço questão de divulgar. Faço questão de divulgar, deputados. Ainda mais assim, olha, que é o plano central da oposição pro ano 2024. E para 2025 e 2026, né? Pra gente tentar tirar o Brasil do buraco. Ainda falando da Agenda Verde, ainda falando dela, teve evento, Grupo Esfera. Falei sobre o PL do combustível do futuro semana passada, né? Falei bastante. Apenas 19 deputados votaram contra, 429 votos favoráveis, vários votos favoráveis, que cada nome que você lê é uma decepção maior que a outra. Bolsonaristas votando sim. Tava lá, né, o evento. O Mercadante participou, o Haddad participou, o Alckmin participou, o projeto de lei, que investe na produção dos chamados combustíveis do futuro, é uma das pautas debatidas no evento do Esfera Brasil. Aprovado em plenário da Câmara na semana passada, o tema é tido como fundamental para a meta de descarbonização. A turma de lá tem uma meta. Eles sabem onde eles querem chegar. Eles estão falando, olha, esse projeto é parte central em tudo que está acontecendo. Eu acho que tem algo errado aí. Muito errado nesse projeto. Muito errado. Muito... É tipo a questão da JBS. Se fosse um projeto que a premissa dele fosse, sei lá, impulsionar a indústria nacional, impulsionar o agro, etc. Não. A premissa do projeto é a melhoria climática, é a descarbonização. O que começa errado, dá errado. Aí, enquanto o Brasil tá nesse papinho furado, ó como nada. Nem para ser uma autocracia totalitária, o Brasil de Lula serve. Comunas descobrem novo campo de petróleo de 104 milhões de toneladas. Tu acha que essa turma vai parar de explorar? Tu acha? Mas tu é muito inocente. O Arthur fala assim, ó, confia que o mundo vai reduzir o consumo de combustível fóssil, confia. Toda essa pauta ambientalista é uma substituição do sistema monetário baseado em preço para um sistema baseado em energia, um modelo de contabilidade feito por crédito de carbono. Querem apenas confirmar nosso potencial e ativos energéticos. Esqueci aqui de uma coisa. Era para estar aqui na ordem. E eu não lembro em qual. Deixa eu ver se eu botei aqui. Acho que se copiar do vídeo. Pera aí. Aqui. Ficou fora de ordem. Pera aí. Pronto. Chegando lá, pronto. Calma. Aqui. Mas voltando, ó. Aí veja como são as coisas. Olha o Brasil. Olha o Brasil. Associação do Carvão muda nome para ter rótulo sustentável. ONGs vem greenwashing. A Associação Brasileira de Carvão Mineral mudou de nome para Associação Brasileira de Carbono Sustentável. Agora é verde. Agora é verde. E assim nasce um campeão nacional. Esse Brasil é uma piada. Você entendeu de novo? Olha só. Para ser sustentável, ele não faz nada novo. É o mesmo carvão. É tudo igual. Troca o nome de Associação Brasileira de Carvão Mineral para Associação Brasileira de Carbono Sustentável. Mudou o nome, irmão. Tá resolvido. Não precisa explicar mais nada, né? Esse é o Brasil de Lula. Aqui também, ó. Entidades indígenas pedem mais tempo de estudos sobre a Ferrogrão. Mais tempo. Gente. Meu Deus do céu. Tem 6 anos.
Não, tô errado. São 7 anos. Tem quase 7 anos. 7 anos. E não é o suficiente. Meu Deus do céu. O PSOL tem que ser o PSOL. É um partido que quer destruir o Brasil. É o partido do Boulos. E os zongueiros querem mais tempo de estudo no âmbito do GT sobre a construção da Ferrogrão. O partido é autor de uma ADI que questiona a Lei Federal de 2017. Aí, olha o absurdo. Olha o absurdo. Uma lei de 2017. Essa lei tirou 862 hectares do Parque Nacional do Jamanquim para destinar essa área para Ferrogrão. Aí você fala, pô, mas 862 hectares é muito? É muito se tu for o dono dessa terra, tu for um fazendeiro. Gente, pra você entender a proporção. Aqui é um site oficial até do ISA. Parque Nacional do Jamanquim. Olha a área. 858 mil hectares. É 0,1%. 0,1%. Porque, ó, 10% é 85 mil hectares. 1% é 8.500 hectares. É 0,1%. 0,1%. De 100% vai cair para 99,9%. 7 anos! Não, tem que estudar mais. Tem que estudar mais. Um tiquinho não pode. O Brasil não pode. O pessoal e o Lula não deixam. Não deixam. Eles odeiam o Brasil. Aí você vai ler, né? A lei ainda é engraçado. Petista é uma miséria. Na MP que foi proposta para tirar a Ferrogrão do papel. Ali, ó. Vai tirar 862 hectares. Só que nessa mesma lei, gente, eles deram de presente. Aqui, ó. Eu nem grifei. Nessa mesma lei, eles deram de presente. Tirou 862 e ampliou o parque em 51 mil. Tu tá entendendo? É tipo assim, tu fala pro cara, fala assim, ô bicho, tu tem um saco de bala, me dá 8 que eu te dou 60. Negoção, né? Me dá 8 balas que eu vou te dar 60. Da mesma bala. Eu te dou amanhã. É que eu tô com fome agora, eu não tô com... Eu tenho um saco lá em casa, eu tô 60. Me dá 8 que eu dou 60. Não, não vou dar não. Não vou dar não. Não vou dar. Não vou dar. Não vou dar. É o Lula. Aí agora o parque, que tinha 860, passou pra 909 mil. E não pode dar 800. Esse é o Brasil. Aí não sai do lugar. Agora, quem que pode fazer turismo na Amazônia? É o SAID. É os Estados Unidos. Quem que vai no Itamaraty? É o diretor da CIA. Esse é o Brasil. Temos que discutir urgentemente sobre a nacional. A gente comenta na questão do móvel e tudo, porque tem que registrar na história, mostrar todo absurdo, toda a perseguição que faz com o Bolsonaro. Eu fico com mais raiva ainda do PT, porque o PT persegue tanto o Bolsonaro. Que a gente tem que mostrar os absurdos. E falta um tempo pra gente falar sobre soberania nacional. Tirar o Brasil do buraco. O PT não quer nem que a gente discute sobre o Brasil. Pra encerrar o vídeo, não dê risada da manchete não, porque essa matéria é muito séria. Como o desemprego aumenta a expectativa de vida? Você fala, pô, não é possível. É a Mira Leitão que escreveu? Pô, é do Grupo Globo, mas não foi a Mira Leitão. Juliana Stey. Como o desemprego aumenta a expectativa de vida? Deixe de trabalhar, fique desempregado e você vai viver mais. Aí você fala, pô, que matéria maluca. Não é possível. Gente, essa matéria é de uma perversidade. Sabe qual é a resposta? De por que as pessoas vivem mais quando não trabalham? É a tese do Clube de Roma. O grupo de pesquisa descobriu que as regiões que sofreram as maiores perdas de vagas de empregos na crise também registraram as maiores quedas na poluição. Essa queda sentida pode ser justificada com menos pessoas dirigindo até seus empregos, redução da atividade fabril. O que é que o Clube de Roma não falava? A redução da poluição. O limite do crescimento, desindustrializar o país. Olha o tipo de conteúdo que a Globo tá botando pra frente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Esse movimento, ele tá aí desde a década de 70.
Cara, é inacreditável as coisas que estão acontecendo no Brasil. E a população dormindo também desses play, né? Tem que dar uma chacoalhada aí, vocês, as pessoas que vocês conhecem, que pra chegar no finalinho é só vocês. Duvido que o cara que nunca parou pra ver nada de política, ele vai cair aqui no meu canal. Eu duvido. Meu canal que ele achou na vida aleatório foi o meu. Ele não vai, o cara nem acompanha política, acho difícil. Mas vocês têm que chamar as pessoas e mostrar o que tá acontecendo. O governo, segurança pública, a economia está indo para um abismo que quanto mais a gente se afunda, mais vai demorar para sair dele. Mas enfim. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, quiser ajudar um pouquinho mais, pode ser também membro do canal. Tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição e também tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com, sem BR. Por hoje eu fico por aqui. Compartilha o vídeo. Volta amanhã. Vídeo deixa aquele de beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!